ano. Alguns analistas estão falando que a diplomacia, ela está se desgastando cada vez mais. Ela está se desgastando ou ela começou a atuar agora efetivamente para tentar resolver todos esses problemas? Eu vou ser bem arrogante, ou se não bem ousado. Eu diria que não é que a diplomacia está se desgastando e ela está voltando. O momento da diplomacia está sendo tocado por indivíduos incompetentes. Nunca na nossa história nós tivemos tantas pessoas medíocres tratando de política internacional. Talvez na nossa história a gente possa dizer que nós vivemos uma era da mediocridade. Isso os historiadores talvez eles tenham a capacidade de falar isso. Mas só para concluir a questão do que o Kissinger fez, e ele sempre, quando ia fazer as suas viagens, ele consultava o Aron. Isso. E o Aron dizia o seguinte: o modelo mais adequado é o modelo pluripolar ou multipolar. Então, o ideal é você criar um sistema internacional que haja muitas grandes potências ou potências que possam negociar entre si. Qual era a jogada? A maneira como estava no Conselho de Segurança da ONU, com aqueles 5 em que você tinha Estados Unidos e União Soviética, mais Reino Unido, mais França. Reino Unido e França eram países acoplados aos Estados Unidos, não à toa faziam parte da OTAN. Ou seja, na realidade estavam no bloco americano, você tinha uma bipolaridade. Qual foi a jogada que o Kissinger entendeu, seguindo os conselhos do Aron, de produzir uma multipolaridade a partir de 3, que seriam 3. Coloca a China continental, porque a China, quando chega ao início da década de 70, ela entra no Conselho de Segurança não fazendo um bloco com a União Soviética. Por qual razão? Porque a União Soviética estava passando por uma revisão dos crimes de Stalin. E o Mao Tse-tung estava vivendo um processo de questionamento, tanto que você teve a Revolução Cultural, teve uma série de coisas. O que ele dizia? A China entrando lá, ela não vai ser aliada da União Soviética, ela vai se contrapor à União Soviética. Matou a charada. Isso foi exatamente o que aconteceu. Na hora em que a China entra para o Conselho de Segurança, aquilo que estava na fronteira entre China e União Soviética, que se poderia imaginar que seria pacificado, não. Tropas foram colocadas nas fronteiras dos dois países porque eles poderiam entrar em guerra a qualquer momento, porque eles eram adversários. Qual é a importância do Kissinger? Ele foi um indivíduo que conseguiu fazer com que aquele modelo de grande tensão, que era a bipolaridade, se estendesse por mais 15, 16 anos. Não à toa que veio Gorbachev e acaba a Guerra Fria, mas ali você já tinha um modelo tendendo à multipolaridade, não apenas com aqueles 5 que estavam no Conselho de Segurança, com algumas outras potências ricas economicamente, como o Japão, como a Alemanha, que foram se recuperando, potências na Europa, que acabaram produzindo uma espécie de multipolaridade, porque a partir daí ninguém mais conseguia tomar uma decisão sozinho, porque tinha que lutar com todo mundo ao mesmo tempo. O Kissinger foi o cara que fez isso. Ele seria, então, o último grande pensador nas relações internacionais? Eu diria que ele foi o último grande líder nas relações internacionais. O Nixon foi o presidente que trouxe isso, porque colocou este indivíduo lá. A relação entre eles não era uma relação tão pacífica, mesmo porque o Kissinger ele era um intelectual muito chato. Tá? Como todo intelectual, pensa muito, fala muito, tem ideias, olha para os outros assim, vê aquele jeito tosco de algumas pessoas se comportar, antecipa os passos, e ele era genial. Qual é a concepção de gênio? É o cara que chega da letra A até a letra D sem passar pelo B e pelo C, eles dão o salto, enquanto que outros não, A, B, C e D, e por isso ele incomodava bastante. Mas queira ou não queira, ele foi um indivíduo que comandou uma lógica de equilíbrio no sistema internacional. Daí a sua grande importância. Não à toa, quando teve a guerra, quando começou a questão da anexação da Crimeia e o primeiro embate na Ucrânia, em 2015 o Kissinger escreveu um artigo dizendo: é uma bobagem colocar a Ucrânia na OTAN. Por qual razão? Porque a Ucrânia ela tem que ser uma ponte entre dois mundos. Uma ponte entre a Rússia com o Ocidente europeu. Ali ela vai ganhar com os dois. Ele escreveu esse artigo e disse: se insistirem, isso vai gerar uma guerra. Ele escreveu isso em 2015. Mas o interessante é que essa visita acaba demonstrando que a China parece ser aquela ponte de diálogo entre o Ocidente e o Oriente. Não é? Porque, querendo ou não, é a diplomacia hoje mais forte existente no Oriente da China. Exatamente. Tem ali uma participação no sentido de ter um certo apoio da China para a Rússia nessa guerra com a Ucrânia. E, aliás, o próprio secretário, ele colocou as preocupações dos americanos, da China,
começar a apoiar, não só diplomaticamente, como enviando armas, enviando pessoal para a Rússia nessa guerra na Ucrânia. Será que a China está disposta a se empenhar nessa guerra da Ucrânia? Sim, eu acredito que sim. E olha que coisa curiosa, hoje eu não vejo mais a China como a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Eu vou te dizer por quê. Porque a chance para que isso acontecesse se deu num passado bem recente, quando a China ainda estava alavancando um certo protagonismo, e a China disse, nós somos um mercado consumidor para o Ocidente, mas o Ocidente tem que vir para cá e negociar conosco, fazendo parcerias, inclusive fazendo a troca de tecnologias sensíveis, para que nós possamos alavancar. A China quis entrar no OMC, deixaram a China entrar no OMC. Veja, eu não estou desdizendo nem maldizendo a China, eu estou dizendo tudo o que eles quiseram. E aí, o que se descobriu? Que os chineses não precisavam do Ocidente para ter a sua grandeza. Eles passaram e ocupando os vácuos de poder à medida que eles crescerem, adotaram uma estratégia muito mais inteligente, que é uma estratégia de se aproximar daqueles que precisam, porque eles foram adquirindo recursos e deixaram uma reserva. Então, com essa reserva, você tem 2, 3 trilhões de dólares de reserva, você pode brincar do que você quiser em qualquer lugar do mundo.